Mundo à beira do colapso. O intenso conflito no Oriente Médio que pode facilmente desencadear uma terceira grande guerra de proporções catastróficas. De um lado, Israel e seus aliados, com o principal protagonista sendo obviamente os Estados Unidos, e do outro, grupos terroristas de grande expressão como o Hamas, o Hezbollah, os Houthis e a Jihad Islâmica, todos recebendo um grande apoio do Irã. Aos olhos de alguns, tudo isso deve ser facilmente solucionado devido às supostas pequenas proporções desses grupos extremistas, mas você verá que não é tão simples como parece. Fala, combatente, sejam bem-vindos ao Mente Militar. Com a invasão russa à Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, foi possível visualizar que o mundo aos poucos estava caminhando para conflitos ainda maiores. Indiretamente, tudo isso foi se tornando uma verdadeira guerra mundial, com muitos países, em especial os da Europa, precisando se mobilizar e se posicionar quanto ao conflito. A economia e também o abastecimento de produtos e alimentos também foram postos em xeque, prejudicando boa parte dos países, principalmente os da região em conflito. Pouco mais tarde, em 7 de outubro, depois de quase 2 anos de guerra entre russos e ucranianos, o ataque do Hamas a Israel veio à tona, reacendendo uma desavença de muitos anos. Dessa vez não estamos falando de mais um simples conflito, mas sim de uma guerra histórica, política e religiosa. O fanatismo aqui é um fator determinante e que torna tudo isso ainda mais sangrento. O Hamas detém o controle da faixa de Gaza desde 2007 e prega a destruição de Israel. E como dito, essa é uma questão política e religiosa, dificilmente podendo ser negociada. Além do Hamas, que contava com cerca de 30 mil combatentes no início do conflito, outros grupos que defendem a mesma ideologia estão indiretamente ligados ao grupo extremista. E novamente, fatores políticos e religiosos tendem a unir os grupos em questão, que nesse caso possuem os mesmos interesses quanto à destruição de Israel. O Hezbollah, que se porta como um grupo ainda mais sofisticado e com maior número de combatentes, atualmente atua no Líbano. É estimado que os mesmos possuam cerca de 100 mil combatentes. Devemos citar também os Houthis, que atuam no Iêmen, e a Jihad Islâmica, que assim como Hamas, atua na faixa de Gaza. Todos os grupos em questão são grandemente financiados pelo Irã, que compactua com seus interesses políticos e religiosos. Assumidamente, direta ou indiretamente, os terroristas dos diferentes grupos deram as mãos e estão realizando ataques e defendendo seus interesses na região. O Hezbollah tem reivindicado ataques a Israel constantemente, o que de fato tem preocupado bastante uma possível escalada deste conflito. Os Houthis também constantemente têm atacado navios comerciais dos Estados Unidos e do Reino Unido com destino a Israel, uma maneira de demonstrar apoio ao Hamas na guerra travada contra os israelenses. Na última segunda-feira, dia 12, os rebeldes Houthis atacaram um navio que transportava milho do Brasil para o Irã, no Mar Vermelho. Os mesmos assumiram a autoria do ataque mais uma vez, mas disseram se tratar de uma embarcação norte-americana. Sabemos que os Estados Unidos vivem um momento bastante conturbado em relação à política, economia e dentre muitos outros fatores. Veremos que ainda esse ano é muito provável que Donald Trump retorne ao poder, deixando claro que muitas coisas devem mudar em relação aos conflitos que os Estados Unidos se envolvem. Nitidamente, os norte-americanos vêm distribuindo dinheiro tanto para a Ucrânia quanto para os israelenses, sem mesmo manter suas economias em dia. Tal ato sendo constantemente questionado pelos cidadãos do país. Os russos, por sua vez, estão nitidamente mais confortáveis com todo esse desfecho nos Estados Unidos e no Oriente Médio, pois os holofotes aos poucos estão sendo retirados da Ucrânia. E nitidamente, indiretamente, os interesses dos russos estão mais ligados ao lado do Irã do que de Israel. Dessa maneira, vemos que de fato não estamos falando de simples grupos extremistas do Oriente Médio, mas sim dos maiores países do mundo estando divididos e com interesses opostos. A questão no Oriente Médio e que se torna um agravante é o fator político e religioso. O fanatismo traz para a região uma instabilidade constante e um grande risco de uma grande guerra a nível mundial. Todas essas questões, como as eleições norte-americanas, o fanatismo religioso e o interesse por parte de outras grandes potências como a Rússia e o Irã, por exemplo, torna tudo isso uma bomba relógio, uma bomba com tempo cronometrado que está mais próxima da explosão do que nunca. Bom, eu quero saber como você enxerga o desfecho disso tudo. Me conta aqui embaixo. يا حقيقي يا قافل الأطفال